Aleluia, amém. Graças a Deus pela vida de Guilherme, de Thales, de Yuri, de todos os jovens, de todos os líderes de células jovens conectados, geração eleita. Todos vocês podem estar aguardando o novo de Deus e grandes sinais e maravilhas que o Senhor vai realizar entre nós, porque o Espírito Santo está conosco. Ele é o Emanuel e ele vai nos ajudar. Ele vai na frente, nos capacitando, nos dando direção. Queria compartilhar contigo a palavra de Deus. Você pode ler ali na tela, Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40, mesmo assentados. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e que gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo todos fora, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Você pode dizer graças a Deus? Amém. Estamos aqui diante de um tema, sabe, que é algo que já conhecemos bastante, um texto muito conhecido da palavra de Deus, muitas pregações, muitos ensinos, muitos direcionamentos você já ouviu a respeito deste milagre, que estão linkados um ao outro, a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Algo paralelo está nesses dois textos que nós vemos, uma menina de 12 anos e uma mulher sofrendo há 12 anos. E nós queremos entender um pouquinho sobre a questão do tempo hoje aqui neste lugar. O tema que nós vamos ouvir um pouquinho, que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, é: o milagre acontece no tempo de Deus. Você pode repetir? O milagre acontece no tempo de Deus. Eu quero te dizer, querido, que nós estamos muito perdidos em meio às circunstâncias cronológicas
que nós vivemos hoje num dia a dia muito agitado. A rotina, ela talvez faça com que nós adoecemos. Porque tudo a gente vive numa metrópole, vive numa cidade muito grande, o trânsito caótico, todas as coisas que nós fazemos tem que ser com muita correria, tudo é muito lotado. Então você quer marcar uma consulta, você precisa aguardar talvez meses para conseguir ali um encaixe. Talvez você tenha que ter determinados procedimentos, número 1, número 2, número 3, para resolver assuntos na tua vida financeira particular, na tua vida de questões que a gente precisa ter para resolver as coisas. A gente convive com greves, a gente sabe muitas vezes que tem atrasos, nós vivemos o horário todo dia apertado para fazer tudo, a correria é muito grande, sabe? Nós sabemos que tem a questão do tempo. Esse tempo que nós vivemos, a data do nosso nascimento, do nosso casamento, a data que nós marcamos, quem sabe para celebrar uma festividade, como disse agora há pouco o amado pastor Urias. Tudo que nós vivemos marca um tempo cronológico, o tempo cronos, o tempo que está no calendário, o tempo que tem dia do mês, dia da semana, tudo muito contado. Sabe, mas o tempo do Senhor, ele não funciona desta maneira. O tempo do Senhor não é humano, ele é sobrenatural. O tempo do Senhor é na esfera da eternidade. Não se conta o tempo do Senhor. O tempo do Senhor é o kairos de Deus. Não é o cronos, é o kairos de Deus. Tudo acontece conforme a vontade do soberano Senhor. Quando Jesus veio, quando ele encarnou, ele era o verbo, era a palavra de Deus na criação. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele cumpriu a sua missão. Ele pregou a palavra do reino de Deus. Que nessa manhã ouvimos que o reino de Deus é o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Jesus Cristo veio numa circunstância muito difícil naquele momento na vida do povo de Israel. Havia um império romano dominando tudo. Haviam necessidades que não estavam sendo cumpridas. O povo gemia de dor. Haviam muitos desempregados, muitos aflitos, muitos doentes. Haviam muitos que, talvez gemendo de dor, sem acesso à sinagoga, para ouvir um pouquinho de esperança pela palavra de Deus. E essa mulher do fluxo de sangue exemplifica isto. Ela não tinha acesso, porque era ela considerada uma mulher impura. Ela era uma doente, ela era alguém maldito naquela sociedade. Mas Jairo não. Jairo era o principal, era o chefe, era o líder na sinagoga. Ele estava acostumado a estar lá muitas e muitas vezes. O texto fala de um homem, talvez muito minucioso, detalhista, com relação ao tempo. Porque nós vamos ler nos 3 evangelhos e vamos ver detalhes complementares nesses textos. O texto que lemos em Lucas, ele fala de uma dimensão, mas quando lemos o mesmo episódio em Marcos, fala que Jairo aguardava ansioso no porto o barco de Jesus chegar. O barco de Jesus atravessara o lago de Genezaré. Cafarnaum, onde morava Jairo, onde ele tinha essa liderança na sinagoga, ficava do outro lado do lago. Talvez Jairo tenha se antecipado muito, acordado de madrugada, e hoje eu preciso chegar lá antes do mestre chegar, porque a minha única esperança para a cura da minha filha que está morrendo, que está moribunda, que está talvez em coma, que está muito enferma, é a vinda desse Senhor, do mestre. Eu creio que Jairo já tinha encontrado Jesus em outras vezes, e ele já tinha sido inflamado pela palavra de Deus. Ele já sabia que ele precisava recorrer a alguém, e esse alguém era o Senhor Jesus. Era a única esperança daquela família. Mas Jairo era sim um homem que era muito preocupado com a questão do tempo. Bem cedinho, talvez de madrugada, ele se antecipou. E quando ele chegou, quando ele viu que Jesus Cristo vinha no barco, antes mesmo de Jesus colocar o pé para fora do barco, Jairo adorou ao Senhor Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Esse sinaliza, rendição total. Ele estava perdido. O seu problema era gigantesco. Ela era filha única. Numa sociedade machista, patriarcal, talvez a esperança
vida dele estava naquela filha, após os 12 anos, se tornando uma mulher, gerando filhos, dando a ele netos. Só que agora ela estava morta. E ele precisava de um socorro imediato, correndo, para ontem, com muita pressa. Entenda a questão do tempo de Deus, no que nós estamos entendendo aqui hoje, para a nossa vida também aqui hoje, em 2015, em Niterói, na Igreja Metodista de São Francisco, com jovens empenhados a lutar para resgatar essas vidas da mão do inimigo. Há um tempo, e esse tempo que o Senhor estabeleceu é hoje, não é ontem, não é a futura geração, é agora. E você está chamado, incluído neste processo. Você está chamado para fazer uma coisa diferente, para ser uma esperança nessa geração. Só que nós precisamos, muitas vezes, nos submeter a detalhes que muitas vezes nós não queremos quando o Senhor nos fala algo que temos a fazer. E Jairo, nesse momento, ele precisava entender 3 coisas na vida dele. Jesus nunca chega atrasado, nem tem agenda. Você pode repetir para o teu irmão? Jesus nunca chega atrasado, nem tem agenda. Não tem. Não tem. Você tem agenda? Eu sou péssima para lidar com agenda, mas tudo bem. Mas Jesus também não tem agenda. Porque as coisas no Kairos de Deus é determinada pelo Espírito Santo. Sabe, na vida secular é diferente. A nossa bênção, a nossa vitória, a nossa alegria, a nossa cura, a ressurreição do nosso sonho, porque a filha representa o sonho na vida daquela família. A bênção que nós teremos, ela é conquistada por meio da fé. Por meio da fé. Com muita insistência. E através do discipulado. Porque Jesus chegou com os seus 12 discípulos. Havia ali um momento oportuno para o discipulado. Todas as coisas que lemos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, vão nos mostrando que Jesus nunca fazia nada sozinho, além de orar, que ele tinha um tempo sozinho com Deus. As demais coisas que ele fazia era sempre com os seus discípulos. Ora com os 12, ora com 3, ora os 3 mais próximos, Tiago, João e Pedro, como nós lemos aqui, que entraram na casa de Jairo, entraram no quarto da menina. Mas ele sempre aproveitava a oportunidade para ensinar. O tempo de Deus hoje na nossa vida é um tempo do discipulado, sim, queira você queira ou não. Deus está com pressa. E Ele quer que nós estejamos submetidos ao discipulado, ao ensino, à aprendizagem das coisas de Deus, do Evangelho do Senhor, da ordenança que Deus tem através da sua palavra. Nós já sabemos muitas coisas na vida secular, já aprendemos muito na escola, já sabemos, quem sabe, até na pós-graduação, em doutorados e muitas outras coisas. Deus está ensinando muito, os doutores das academias estão cheios de saberes, mas o mundo está gemendo. A sociedade está aflita, vidas estão perecendo no mal, o crime está cada vez mais aumentando, a crueldade e todas as coisas que nós vemos na sociedade sendo ruídas, desmoronadas, porque o saber humano, as coisas que muitas vezes nós aprendemos não valem de nada, mas quando nós aprendemos as coisas de Deus no discipulado, nós poderemos até ser considerados loucos para o mundo, mas Deus não escolheu os sábios. Ele escolheu os loucos. Ele escolheu os loucos. E por Jesus nós vamos fazer loucuras. A fé de Jairo. Jairo aprendeu naquele dia, um pai de família, alguém influente, um homem de muito prestígio social, um grande líder, mas ele só tinha uma chance para recuperar a vida da sua filha. E ele foi encontrar Jesus. E ele precisava chegar depressa. E ela estava muito enferma, já em coma. A reação de Jairo estava totalmente correta. Ele só tinha um caminho. Eu quero te dizer nessa noite, só há um caminho para a tua vida dar certo. Só há um caminho para a restauração do teu coração. Só há um caminho para a reconciliação. Só há um caminho para a restauração da tua família. Só há um caminho para a ressurreição do teu sonho. Jesus Cristo, Senhor. Entregue-se, renda-se. Só há um caminho. E quando Jairo chega, ele vai ansioso demais. A Bíblia nos diz que a ansiedade não é boa. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma.
Antes, lancem sobre Deus todas as ansiedades e Ele cuidará de nós. O que nós vemos aqui, com toda essa antecipação, é que ele estava realmente ansioso. E quando ele vai se prostrar a Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero te dizer que ele estava totalmente correto. Nós temos que nos prostrar no altar. Nós temos que ter uma vida de rendição ao Senhor. Temos que ter um coração que deseja, ansioso, sim. Essa é uma ansiedade boa, a presença do Espírito Santo. Nos embebedando do Espírito de Deus. Estando presentemente, buscando em nossa oração, em nossa devocional, a vida com Deus. Essa era a reação de Jairo. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Mas Jairo precisou aprender naquela hora. Quando ele vai ser interceptado por uma mulher que vem com uma fé completamente diferente. Ela vem desesperada, ela vem insistente, ela vem de uma forma louca, correndo, abaixada, se rastejando, desesperada, aguentava mais nenhum tipo de humilhação, ela não aguentava mais gastar nada com seus recursos já tinham chegado ao fim, ela estava necessitando de uma cura, e ela só tinha uma única chance, e ela passa como se fosse um raio, como se fosse uma corrente de bilhões de volts, para que ela pudesse chegar em Jesus. Ela precisava projetar essa fé, porque ela já não aguentava mais ser humilhada, ela já não aguentava mais se rastejar, ela não aguentava mais estar mendigando diante dos médicos uma opção, um tratamento, um terapêutico qualquer, para que aquela hemorragia pudesse ser curada, pudesse cessar. Quando a gente fala de hemorragia, quando a gente fala de sangue, a gente tem que elevar o nosso pensamento, a nossa atitude para o reino espiritual. Porque nós formamos o corpo de Jesus Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E como corpo, nós temos que imaginar o nosso próprio corpo. Nós temos órgãos vitais, nós temos o coração, temos o pulmão, nós temos intestino, nós temos o fígado, nós temos braços, pernas, pés, nós temos o pescoço, o cabeça é Cristo, mas nós temos uma dimensão de corpo que está relatada na Epístola de Coríntios, no capítulo de número 12. E eu quero te dizer que o sangue de Jesus Cristo, sabe, ele está correndo neste corpo místico de Cristo. Mas eu também fico imaginando, amado, que enquanto corpo, nós precisamos conceber que nós temos hormônios naturais, que nos dão disposição, que nos fazem trabalhar, que nos fazem gerar filhos. Qual é o hormônio no corpo de Cristo? Eu sei qual é, irmão. É como nós podemos perceber aqui. A vida de oração, ela pode ser comparada, sabe, a um hormônio. A fé é um hormônio. A disposição que nós temos para gerar os filhos de Deus é o hormônio que nós precisamos ter. E esse hormônio, ele vai sendo gerado da forma que nós vamos produzir em oração. E a unidade uns com os outros, o amor de Deus. Nós nos entendermos enquanto um só. Um corpo, uma família, amalgamados, filhos de Deus, onde somos, na verdade, um com o outro, uma só carne enquanto corpo. E assim, nós nos amando muito, não rejeitando ninguém, entendendo que isso é para nós vital. Senão, ocorre uma hemorragia espiritual. E o corpo de Jesus Cristo hoje pode estar sofrendo hemorragias como essa mulher sofria. Porque nós temos diferenças uns com os outros. Temos questões mal resolvidas. Pensamentos e atitudes negativas. Que são muitas vezes o não perdoar. O não ser uma só fé. Apostando, aplicando fé nas decisões, sendo unânimes na oração, perseverantes. Isso é o Senhor nos dizendo nessa noite, porque o Espírito Santo fala à sua igreja, quem ouve entende. Aleluias. O teu pensamento, ele tem que estar em acordo, ele tem que estar com fé. A tua vida, ela vai mudar, porque o Senhor Jesus determinou isso para você. Ele determinou mudança de vida para você.
O Senhor não determinou que você fique paralisado 12 anos gemendo. O Senhor não determinou para o seu corpo nenhum tipo de hemorragia. Ele determinou a cura. E nós vamos receber a cura. Na tua vida pessoal e particular. Ainda que você esteja tal qual aquela mulher, se rastejando, se ninguém te compreende, se você está por baixo hoje, o Senhor vai te colocar por cima quando você decidir estar tocando nas vestes de Jesus. Hoje nós podemos não ver essa igreja tão cheia, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que aqui vão ser gerados os filhos de Deus, porque nós vamos buscá-los. Vamos sim, amados, vamos sim, Thales. Que Deus te use, irmão, porque de um jeito muito especial, o Senhor quer pegar essa galera jovem e mostrar como que se faz o trabalho de Deus. Que Deus te unja, que Deus te dê entendimento, que você possa andar em novidade de vida, que você possa ter outros para acompanhar, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, porque chega de termos hemorragia no corpo de Cristo, quando a gente vê alguém retroceder, voltar para as drogas, voltar para o pecado, voltar para a prostituição, voltar para a vida pecaminosa, seja ela qual for, voltar a mentir, voltar a ser desonesto, voltar a ser ocioso, sem conseguir realizar o dom ministerial que o Senhor deu para a tua vida. Cante, louve, pregue o evangelho, ore, determine com fé a tua vitória, busque ao Senhor. Fé insistente, aquela mulher tinha uma fé insistente, aleluia. E eu já vou encerrar, amados, eu não vou tomar o tempo. Você vai ter a oportunidade de buscar na tua célula muitos outros detalhes desse texto que nós vemos. A fé de Jairo precisava ser trabalhada, ele precisava ser paciente. Talvez ele tenha ficado muito irritado quando aquela mulher atrapalhou a caminhada de Jesus para chegar até a casa dele. Talvez ele tenha ficado, puxa vida, será que ele não pode dar prioridade? A minha filha está morrendo. Mas ele teve que aprender através deste episódio que ele precisava esperar. Aleluias. Aquela mulher foi exaltada, porque quando ela foi percebida, Jesus falou, alguém me tocou, eu senti que alguém me tocou. Jesus nessa noite te chama para tocá-lo. Que você possa tocar da mesma forma que aquela mulher tocou, insistentemente, pela tua bênção, pela tua vitória, pela mudança da tua vida. Talvez os prognósticos não são favoráveis, talvez você tenha escutado palavras de derrota, talvez alguém não tenha, coragem de realizar, porque foi colocado de outras pessoas palavras para você ficar para baixo, pessimista, achando que não vai dar certo, mas Jesus te trouxe aqui neste lugar hoje para você ouvir o contrário. Vai dar certo sim, Ele é contigo, insista para ter a tua bênção, continue perseverando na tua fé, não se detenha, não tenha medo, venha tocar as vestes de Jesus. E Jairo aprender um pouquinho a esperar, amados, aleluia. Mas aquela mulher começou a falar. Diz o texto que quando Jesus perguntou, alguém me tocou, e Pedro, sempre inusitado, sempre muito interessante, quando Pedro, ele sai com a dele, né? Ele diz, olha, mestre, como é que pode? Tem uma multidão te apertando. Como é que tu pode, Senhor? Pedro, mestre, a multidão te aperta, te oprime, você ainda pergunta quem te tocou? Pedro era assim. Pedro não deixava para ontem, ele era agora. Ele falava, ele reagia. E isso é bom, porque nós não podemos ficar guardando o que nós precisamos resolver por meio de uma conversa santa. Não por trás dos bastidores, mas falando com os interessados no assunto, no horário certo, aquilo que é necessário ser falado. Não é engolir. Engolir sapo é uma coisa que às vezes muitas pessoas passam por ela. Mas se você for diretamente na pessoa e buscar no Espírito Santo uma estratégia em Deus para falar, o Senhor vai te honrar. Aleluia! Você tem algo a falar com alguém? Você precisa resolver com alguém
por um procedimento de conversa, algo que está travado na tua vida, é hoje, amado. Deus vai te dar uma estratégia para você chegar lá. E antes de você começar a falar, Deus já preparou todo o ambiente. Pedro falava assim e Jesus logo em seguida disse para ele, olha, alguém me tocou, Pedro. E aí a mulher não tinha como. Eu acho que Pedro deve ter gritado ali no meio da praça, não sei. Ele deve ter gritado, porque logo em seguida a mulher que estava já com a cura, glória a Deus, ela precisou se pronunciar. E aí eu vejo um milagre tremendo. Ela não podia se ocultar. Ela se prostrou. E ela começou a contar, testemunhar. Estando ele ainda falando, chegou. E falou aquela mulher, aleluia. Ela começou a contar, olha, fui eu, mestre. Fui eu que precisava tanto, tanto, tanto. E Jesus falou, calma, calma. Eu não vou brigar com você. Eu só vou te dizer, filha, a tua fé te salvou. Jesus está te dizendo hoje, não se acanhe, não se detenha, não se preocupe. Testemunhe o que Ele está fazendo na tua vida, aleluias. Porque Ele vai apenas dizer, filho, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, recebe a tua bênção, recebe a tua vitória. Cheguei junto com você. Os discípulos devem ter aprendido muito na hora que ela precisou se apresentar. Quem diria? Uma mulher que antes estava ali. Talvez um fiapo. Talvez sem nenhuma cor, porque ela sofria de hemorragia, anêmica. Eu quero te dizer que talvez você possa estar anêmico espiritualmente hoje. Mas se você tocar nas vestes de Jesus, a cura logo vem. E você vai se fortalecer. Deus vai te reanimar. Você vai ganhar uma vitalidade sobrenatural. Essa é a palavra que o Senhor te dá nessa noite. E logo em seguida, prossegue Jesus para a casa de Jairo. Depois de aprender um pouquinho que a fé é paciente, através da vida daquela mulher, Jairo aprende que a fé é insistente. Jairo precisa aprender que vai precisar de discipulado. Diga para o teu irmão, você precisa de discipulado. Venha para a minha célula, convida ele. Fala para ele, venha para a minha célula. Depois lá, quando nós terminarmos o culto, você vai ter oportunidade de convidar, tem visitantes hoje aqui, dar o endereço e já programar um lanchinho combinado aí com os líderes e colíderes. Jairo precisava aprender que a fé no discipulado. Só que quando Jairo começa a caminhar com Jesus, indo para casa, chega alguém para uma má notícia. Olha, não adianta mais não, Jairo, a menina já está morta. Não adianta mais, para de incomodar o mestre. Não dá mais tempo. Acabou-se. Mas Jesus, Ele chega e muda as expectativas. Ele é o Deus vivo que desceu do céu. Ele tudo pode. Basta tão somente creres e verás a glória de Deus. Porque não está morto. Aleluia. Aquilo que você pensa que está morto não está. Porque Ele era a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ainda que os teus planos estejam mortos, eles viverão. Ainda que os teus sonhos estejam mortos, eles viverão. Ainda que a tua família esteja morta, ela viverá. Ainda que você esteja achando que não tem mais jeito, o Senhor vai mostrar que tem jeito sim. Porque a fé é o sobrenatural de Deus. É a certeza dos fatos que se esperam. É a convicção daquilo que ainda não se vê. Aleluias! Jairo não desistiu com a notícia da morte e nem você vai desistir. Ele concordou em continuar a caminhada com Jesus. Vamos embora, Jairo. Vamos continuando a caminhada. Vamos até lá, agora eu vou. É óbvio que eu tive que parar aqui. Eu acho que ele parou a metade da tarde toda lá na hora que a mulher teve que testemunhar. Porque testemunho demora, né? Tem horas que a gente, 5 minutos, fala em 5 minutos. Aí a pessoa começa a se
né, falar, se empolgar, e a gente leva um tempo. Eu acredito que quando a mulher tinha dado ali o testemunho, para que os evangelhos pudessem narrar os detalhes que ela tinha, 12 anos, hemorragia, gastei tudo com o médico, demorou esse testemunho. Sim ou não? Tempo de Deus. E Jairo, impaciente, precisou aguardar. Eu quero te dizer, a tua bênção, ela vai chegar, mas aguarde o tempo de Deus. Para a mulher foi fulminante, foi um raio, foi rapidamente, mas para Jairo demorava mais um pouquinho. Tem um cântico muito antigo, não é dos tempos de vocês não, né? Espera só mais um pouquinho, não tem? A bênção está demorando, né, irmã Dulce? Espera só mais um pouquinho. Tem? Espera. Jairo esperou. Ele confiou. Ele não foi dirigido pela sugestão. Pare de incomodar o mestre. Não dá mais tempo, mas ele não se influenciou. Você está influenciado por alguma sugestão maligna? Coloca as tuas mãos nos teus ouvidos. Eu não quero ouvir a má notícia. Eu não vou ouvir esta sugestão. Eu vou perseverar em fé. Eu vou continuar crendo. Porque foram dar uma má notícia. Não incomode mais, para de perturbar. Chega, não dá mais tempo. Às vezes a gente faz isso. A gente fica querendo ouvir o que os outros dizem. Não ouça. Não ouça as más notícias. Ouça o que a palavra de Deus te diz. É a palavra de Deus. É ela que vai governar a tua vida, sim ou não? Diga amém, glórias a Deus. E assim foi feito. Jairo não concordou com a sugestão contrária. Ele confiou na palavra de Deus, que disse: não temas, crê somente, ela será salva. Ele permaneceu no seu propósito inicial. Não desista no meio da caminhada. E aí, para encerrar, o que eu queria que você percebesse, além da fé paciente, da fé insistente, a fé no discipulado, é algo muito sobrenatural. Porque Jesus chega naquela casa, onde já tinha gente tocando flauta, onde já tinha gente chorando, porque naquele tempo eles pagavam para pessoas ficarem chorando no sepultamento. Mas Jesus despediu todo mundo. Olha, chega. Lá, onde vai ocorrer o milagre, só vão os interessados nos assuntos. Tem gente demais, às vezes, em certas ocasiões, sabe? Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Com esses três, que ele andava mais junto. Ele precisava mostrar que ele precisava de intercessores. Haveria uma ressurreição. Chamou o pai, a mãe da menina e foram para o quarto. Glória a Deus. Jesus dá uma palavra de ordem. Talita cume, menina levanta. Aleluia. Jesus tem uma palavra de ordem para a tua vida hoje. Aleluia. A menina ficou de pé, a ressurreição aconteceu. Onde a palavra do Senhor Jesus chega, ocorre o sobrenatural. A realidade daquela família foi transformada. Aquela casa foi reorganizada. Porque quando Jesus ministrou a palavra, houve cura, houve a ressurreição. E aí Jesus vai falar no texto, você leu comigo. Levanta, já está tudo bem, aleluia. Pessoal, dê comida para ela. Dê comida para ela. Por isso que eu li no Evangelho de Lucas, ele era médico, e isso é muito interessante. Você precisa de alimento. Não alimento, arroz com feijão muito gostoso, não. Alimento espiritual. Aquela menina que não tinha liberdade de entrar na sinagoga. Era ela, menina. Jairo tinha uma menina. Naquela casa foi estabelecida ali uma célula. Talvez Jairo tivesse que aprender aquilo. Sabe, lá na sinagoga, onde só os homens têm vez. No meu reino, não é assim.
Não há acepção de pessoas, de gênero, de idade. Todos podem todas as coisas. Desde que creiam e queiram e estabeleçam comigo uma aliança. Porque a aliança é a nova e eterna aliança feita pelo sangue de Jesus. Jairo agora não tinha mais nada a ver com a sinagoga. Porque daquele dia em diante, na casa dele, foi estabelecida uma célula, um grupo de discipulado. Deem de comer a menina. Alimento espiritual. Pão vivo. Pão de cada dia. É a santa palavra de Deus. Fique de pé nessa hora. Eu quero nessa hora te chamar a ter um tempo de mudança no Kairós de Deus. Quem sabe você já perdeu tempo demais. Quem sabe você tem escutado um evangelho que tem deixado você muito mimado. Criança mimada, sem limites, tomando leitinho, engordando, mingauzinho. Deus quer vida com Deus, alimento sólido, compromisso com Jesus Cristo. Você precisa reorganizar a tua fé. Uma fé mudada, mais paciente, menos preocupada com detalhes de eventos, mais preocupada em perseverar na oração. Uma fé insistente tal qual a daquela mulher. E principalmente, deixar Jesus gerar amor no teu coração pelo discipulado. Porque você tem que querer, você tem que posicionar. Não é porque a pastora ou o pastor está dirigindo, falando que você tem que fazer, e você vai lá e faz, porque você é bonzinho. Não é nada disso. Você tem que fazer por amor. Quem sabe a tua fé ainda não foi totalmente entregue, rendida ao Senhor Jesus. E eu queria orar por você. Fecha os teus olhos. Nós já vamos encerrar. Alguns minutos. Nós já estamos falando de tempo de Deus. Se a gente ficar muito preocupado ali no relógio, o Senhor não completa a festa que Ele quer fazer na tua vida hoje. Porque nessa noite tem uma grande celebração no céu pela tua vida. Tem uma grande celebração no céu do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com os querubins, serafins, que estão adorando nesta hora, porque neste horário, Kairós de Deus, neste lugar, vidas vão se render aos pés de Jesus. Corações estão sendo transformados, modificados no entendimento. E eu quero orar por você. Se você sente isso no teu coração, amado, corra aqui para o altar, porque eu tenho certeza que Jesus Cristo hoje vai estabelecer algo diferenciado na tua vida. É a tua cura. O milagre é a cura. O milagre é a ressurreição do teu casamento. O milagre é a ressurreição do teu ministério. O milagre eu não sei qual é. Você é que vai decidir o que você veio buscar neste lugar. Mas entenda que é necessário se posicionar. Vamos orar. Quem desejar e crer, eu quero orar por você. Venha até o altar. Saia do teu lugar. Venha deixar Jesus modificar o teu coração. Venha pedir a Ele que determine um tempo novo para a tua vida, para o teu ministério, como líder da tua célula. Venha pedir a Ele que você não venha mais perder tempo com bobagens, com criancices, com traumas, com rejeição, com desesperos. Venha pedir para Ele que você possa estar recebendo no teu coração dons espirituais, preparados por Ele, para que através do Espírito Santo, você precisa desejar isso. Cada vez que nós nos reunimos, nós temos falado, ano do vinho novo, é o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos ser impactados pelo vinho novo de Deus, pelo Espírito Santo em nós. Oh Espírito Santo, muito obrigada nesta noite. Obrigada por cada um que veio a este lugar. Participar, ó Deus, desta festa. Senhor, estar aqui, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. Senhor, que nesta hora, Espírito Santo, Tu possas tocar, ó Deus, em cada um dos Teus filhinhos. Abraçando-os, ó Deus. Colocando, Senhor, cada um deles no Teu colo. Pai, nós somos como crianças desmamadas, Pai, no seio da nossa mãe. Diz o salmista que nós precisamos querer o Teu colo todo dia.
Senhor, porque nós precisamos de Ti, do Teu amor infinito. Senhor, nós precisamos aprender. E a nossa fé, Senhor, ainda é débil. Ela ainda muitas vezes, ó Pai, precisa ser, ó Pai, modificada. E é assim que Teus filhos que estão neste altar, ó Pai, decidiram fazer. Após ouvir a palavra, Senhor, que eles possam, ó Deus, receber de Ti, Senhor, o dom da fé. Porque a fé, Senhor, é um dom. É um dom que nós recebemos de Ti. Que eles possam sair daqui, Senhor, pacientes, mas também perseverantes na oração, na busca da intimidade contigo. Senhor, em nome de Jesus, que cada um aqui possa ter convicção que precisa de discipulado, para que o coração e a fé possa ser consolidada. Senhor, nós estamos aqui num propósito: ganhar vidas, cuidar muito bem delas, ganhar, cuidar, treinar e enviar. Senhor, então eu te peço sobre a Tua igreja, a capacitação que vem do alto. Ó Espírito Santo, venha sobre a Tua igreja, venha sobre o Teu corpo. Ó Senhor, muito obrigada, Jesus. Eu creio nesta hora, Espírito Santo, há vidas aqui neste altar precisando de cura para as enfermidades, ó Pai, não somente do corpo, como a hemorragia, mas as enfermidades da alma, os traumas. Pai, há vidas aqui, Senhor, se sentindo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, tão fracas, anêmicas, mas hoje, Pai, elas estão tocando em suas vestes, Jesus. Pela fé estão tocando. Senhor, que elas possam ser curadas. Que o milagre, Pai, tal qual ocorreu, Pai, na vida de Davi, Pai, porque a Tua igreja orou, Senhor, possa ocorrer na vida daqueles que Te buscam em fé, que vieram aqui para orar. Oh, Senhor, suplicando a Ti, Pai, a cura, Jesus, para os medos, as aflições, as insônias, o pânico. Oh, Jesus, a irritabilidade, a ansiedade. Oh, Espírito Santo, venha curar na alma, no corpo. Cura, Espírito Santo, nossa igreja. Que nós não sejamos uma igreja com hemorragia, anêmica, mas que sejamos uma igreja forte, robusta na fé, firmes no propósito de fazermos a Tua vontade. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade. Senhor, eu oro pelos casamentos, que Tu possas restaurar famílias, que Tu possas, ó Pai, trazer, ó Deus, aqueles que foram embora para dentro de casa. Senhor, busca o perdido. Senhor, incomode, Senhor, aqueles que estão, Pai, no caminho da morte, vivendo, comendo bolotas de porcos, como fazia o filho pródigo que abandonou a casa do pai. Senhor, oramos por aqueles que abandonaram a Tua casa. Oh, Jesus, nós queremos eles de volta. Senhor, amamos essas vidas, perdoamos essas vidas. Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, cada um deles nesta noite. Tu sabes muito bem, Senhor, quem deveria estar sentado ao lado, Pai, de cada pessoa aqui. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, traga de volta. Senhor, neste altar há necessidades, ó Pai, que só Tu conheces em cada coração, de ressurreição, Pai. E hoje Tu és um Deus que vai ressuscitar neste lugar, tal qual fez com aquela menina. Levanta-te e anda. Toma, come o rolo, coma mel, coma manteiga. Você está conosco. Você está aqui, você faz parte desta família. Nós Te amamos. Levanta e anda, porque o Senhor ressuscitou hoje. Levanta, querido. Você recebeu tua vitória. Deus está contigo. Ele te ama. Senhor, restaura projetos, ó Deus. Restaura projetos, ó Pai. Projetos de casamento. Aqueles que estão noivos, ó Pai. Abra as portas do emprego, para que possam casar-se. Pai, nós não queremos
muita demora, falamos de tempo, Senhor, e sabemos, ó Pai, que precisamos muitas vezes nos mover por fé. Eu quero profetizar aqui nesta noite, Senhor, aqueles que estão namorando, que logo possam noivar, porque o Deus da providência trará um enxoval, a casa, o emprego, tudo mais que for necessário, porque o nosso Deus é o Deus da família. Eu quero orar pelos jovens que precisam, Senhor, de perspectivas nas suas vidas sentimentais e amorosas, que eles possam receber, Senhor, aquilo que eles têm buscado, porque não é, Pai, propósito teu que ninguém esteja sozinho, solitário, solteiro. Tu queres ver, ó Pai, vidas sentimentais restauradas, mas que não haja pressa, porque senão, Senhor, a gente sabe que embola tudo. Que o tempo de Deus seja estabelecido na vida destes jovens, moças e rapazes que estão entre nós, homens e mulheres, que cada um possa perseverar e viver em santidade para receber a sua vitória. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, porque eu creio que Deus ressuscitou nessa noite. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Glória a Deus.